Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus e as suas explicações que acabam sendo complicadas pelas explicações dos homens. Alguns textos acabam sendo distorcidos, como o próprio apóstolo já informava, para benefício daqueles que usam do próprio texto. Um desses textos está lá no livro, na Epístola de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 25, quando diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Todas as vezes que ouvimos esse texto em explicações nas igrejas, é sempre referindo a defender a permanência da membresia na congregação, a igreja local. Mas será que é realmente isto que o texto está se referindo? Experimente ler do capítulo 10, o versículo 1 até o versículo de número 27. E você vai entender de uma forma clara, inequívoca e completamente diferente da que é ensinada pelos pastores nos púlpitos, pelos defensores da congregação local, que realmente o significado da palavra deixar a nossa congregação no texto nada tem a ver com deixar de frequentar a denominação A ou a denominação B ou a denominação C, que só foram criadas depois de 1517, depois da reforma de Martinho Lutero. Então, um pouco de estudo vai abrir a sua mente para entender, compreender e assimilar essas coisas. E da próxima vez que você ler ou ouvir alguém ler Mateus 10, 25, você vai ter uma compreensão um pouco mais aberta e um pouco mais correta do que quer dizer não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, tá certo? Hoje temos visto um crescente número de desigrejados, claro, esse nome entre aspas, porque as pessoas do sistema, que estão dentro ainda das denominações, nomeiam as pessoas que tomaram coragem de sair das denominações, mas que não abrem mão do Evangelho, que não abrem mão de Cristo Jesus, que não abrem mão do testemunho, que não abrem mão da salvação em Cristo Jesus, mas que não se sujeitam mais a estarem debaixo do jugo da servidão dentro das denominações. Essas pessoas são denominadas por aqueles que ainda permanecem lá, que ainda concordam com tudo que é ensinado lá. Essas pessoas são denominadas como desigrejados. E esse número tem crescido alarmantemente. A cada ano, muito mais pessoas têm aberto a sua mente e têm rejeitado muito dos conceitos, dos dogmas que são apresentados como forma de doutrinas e que na maioria das vezes são conceitos de homens, como a própria palavra diz. Doutrinas criadas pelos homens para prender, aprisionar os próprios homens. Então o texto de Mateus capítulo 10, versículo 25, você deve ler todo o texto, todo o capítulo 10 até o verso 27, e você vai compreender de uma forma diferente. Porque todas as vezes que afirmamos ter deixado de frequentar as igrejas, as denominações, sempre aparecem os que dizem que não podemos deixar de congregar. Entretanto, estes querem usar o termo congregação, como aqui já citei, como se somente se relacionado às instituições religiosas, apelidadas de igrejas ou congregações evangélicas. Eles dizem que não podemos deixar de frequentar as congregações evangélicas porque é somente nelas que há comunhão e salvação. Isso é uma ideia criada pela ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, onde dizia que fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica, todos conhecem, foi a primeira igreja denominação, a primeira denominação criada, se auto-intitula a primeira igreja, mas no fundo foi a primeira denominação que recebeu o nome de católica, que significa universal. Mas os verdadeiros cristãos, eles sempre existiram, desde que o surgimento de Cristo com o Evangelho, os apóstolos, foram perseguidos pelos próprios que se diziam representantes do reino, primeiramente pelos sacerdotes, consequentemente pela igreja existente,
Então os verdadeiros cristãos sempre viveram à margem da sociedade, sempre viveram escorraçados porque eram perseguidos. Depois da nomenclatura de cristianismo, aí todo mundo quis ser cristão, juntamente com Constantino. E as igrejas evangélicas, que só surgiram depois de 1517, trouxeram também para si, dentro do seu bojo de doutrinas, de dogmas, muitas doutrinas criadas pela própria Igreja Católica. Então, o que temos essa ideia hoje de não deixar de congregar, vem exatamente desse contexto, mas o texto em si e o contexto onde o texto está inserido não se refere a isso. O texto, você vai perceber que ele foi direcionado aos judeus, aqueles que haviam tido conhecimento da lei e que agora estavam experimentando a graça. Olha só a diferença. O livro de Hebreus, ele foi escrito para judeus. Os hebreus eram judeus que haviam se convertido ao evangelho e precisavam da instrução agora da nova aliança, da graça salvífica de Cristo Jesus, em comparação com o regime da lei em que eles estavam acostumados. Então, quando o termo diz a respeito de não deixar a congregação, o texto está dizendo de não deixar de congregar, de reunir em Cristo, e não de frequentar a denominação A ou a denominação B. Mas aí os pregadores modernos, com as traduções modernas, trazem o contexto, isolam, melhor dizendo, o contexto, e trazem a interpretação de que você não pode deixar de frequentar a igreja deles, que você não pode deixar de frequentar a congregação deles, que você não pode deixar de dizimar, que é outra vertente que nós já explicamos aqui e que faz todo um contexto. Por isso a ideia de que templo é poder, templo é poder, e aí volta deste poder que as pessoas acabam guerreando e lutando pela maior fatia. Mas o que nós queremos trazer nesta manhã é única e exclusivamente esse entendimento para você, estabelecendo assim, portanto, a correta interpretação do versículo de Mateus 10, 25, que na realidade não tem nada a ver com deixar de frequentar a denominação A, a denominação B, a igreja A ou a igreja B, tá certo? Mas sim reunir-se em Cristo. E ele chega a dizer, o próprio Cristo, que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Cristo não criou nenhuma denominação, todas elas foram criadas pelos homens, por mais que os pregadores, os defensores das denominações, das igrejas, se orgulhem de dizer que é a igreja de Cristo. Não é. A igreja de Cristo não tem endereço, não tem placa, não tem nome, não tem CNPJ. A igreja de Cristo é formada por todos que aceitam a Cristo e que vivem buscando agradar a Cristo em toda a face da terra. Onde não há permissão para ter igreja de Cristo, lá tem. Onde não há permissão para se abrir um salão para reunião, lá também pode ter a igreja de Cristo. Onde já se proibiram a Bíblia, as pessoas andarem com ela, lá também existe a igreja de Cristo, representada pelos verdadeiros cristãos que não abrem mão de cultuar a Cristo e não de frequentar uma denominação. Que Deus em Cristo te abençoe. A nossa inspiração, a nossa reflexão dessa manhã diz respeito a isso, para que a gente possa ter a mente aberta e se livrar das algemas criadas pelas denominações, pelas igrejas, entre aspas, que se auto-intitulam portadores da verdade e que não querem que as pessoas se libertem e que tenham as suas mentes abertas. Tá certo? O conselho de hoje é exatamente isso. Que você não deixe Cristo, não abandone Cristo e seja fiel até a morte. Certamente Ele te dará a coroa da vida. Que Deus em Cristo te abençoe.